Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Hilário Nunes pelos Caminhos do Cristianismo. Hoje eu irei fazer uma análise de 10 mentiras que contaram sobre Jesus e você acreditou? Tanto interrogação quanto exclamação. Você acreditou realmente? Você acreditou de fato? Você acreditou sem refletir? Você acredita em tudo que dizem sobre Jesus? Se você é cristão, você tem que ter uma capacidade de análise, de reflexão, de filtrar as informações que hoje são muitas e, na maioria das vezes, de baixa qualidade. Então eu vou fazer análise de 10 mentiras sobre Jesus. Mas há dois tipos de mentirosos. Os mentirosos papagaio, vamos chamar assim, que é aqueles que apenas repetem o que ouvem. Eles compartilham o que ouvem. Eles não raciocinam, simplesmente clicam compartilhar. E os mentirosos, que são aqueles que têm intenções, como se diz, segundas, terceiras, quartas intenções, exatamente de denegrir a imagem de Jesus, transformar Jesus apenas num ser humano comum como eu e você, ou até mesmo negar que Jesus tenha existido. Isso também é defendido por cristãos. Muito desses itens que eu vou dizer, dessas 10 mentiras, é defendida por cristãos, inclusive muitos cristãos que criaram essas teorias. Quero dizer que todas essas teorias são mentiras estapafúrdias, mentiras inventadas a partir de fonte alguma, porque nenhuma dessas informações aqui tem uma fonte segura, uma fonte primária. Então nós cristãos precisamos estar atentos ao que está sendo feito para desconstruir Jesus, desconstruir o cristianismo no mundo e, consequentemente, construir um outro Cristo e um outro cristianismo baseado apenas nas condições que essas pessoas, o segundo grupo de mentirosos, mal intencionados, criaram. Estão envolvidos aí a doutrina woke, os chamados cristãos progressistas, ou seja, são cristãos à esquerda ou mais à esquerda, que eles, assim como a doutrina woke, eles vêm no sentido de destruir a família tradicional, pai e mãe, destruir o cristianismo puro e simples, que é aquele cristianismo vivido pelos cristãos nascentes ou primitivos dos primeiros 300 a 350 anos da nossa era. O objetivo deles é este. E eles são filósofos, eles são políticos, eles são teólogos, eles se dizem cristãos, mas onde eles entram e influenciam, eles destroem a estrutura do cristianismo. Porque eles são a favor da interrupção da gravidez, aquela palavra que eu não posso falar, interrupção da gravidez. Eles são a favor da legalização de todas as drogas, todas sem exceção, não apenas a maconha. Eles são a favor da destruição ou da destituição da família tradicional, e eles são a favor do desencarceramento de presos em massa, ou seja, soltar a maioria dos presidiários, porque eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas do sistema, de governos neoliberais, de governos capitalistas, enfim. São cristãos, o que se dizem cristãos, que estão dentro do movimento cristão, mas que estão a serviço das forças das trevas, das forças do mal, e não da luz das forças do bem. Então vamos lá. A primeira mentira. Jesus era tão humano quanto nós. Onde que está confirmado que ele não era um ser humano? Está em João, capítulo 8, versículo 58, quando diz: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão ser, eu já o sou. Ou antes de Abraão
existisse, eu já existia. Então isso demonstra que Jesus não é o ser humano, porque ele existia muito antes de surgir o primeiro ser humano, que para o povo judeu foi Abraão. Segunda mentira. Jesus não tinha uma ideia clara de sua missão. Então eles dizem que Jesus nunca teve uma ideia clara de sua missão, não sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. Ele ficava confuso, ele não sabia exatamente qual era a sua missão. Esse é tirado de João, capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus sabia exatamente qual seria a sua missão. Desde criança ele sabia da sua missão. Certamente José e Maria ficavam preocupados com aquele menino que era diferente de todos os outros meninos, porque naquela fase que a criança está criando o seu mundo lúdico, é meu, Jesus compartilhava com todos, ajudava todos, mesmo sendo uma criança. Então, Jesus já sabia qual era a sua missão desde que ele era criança. Terceira mentira. Jesus fugiu para os montes da sua região porque não queria casar. Talvez foi viver com os essênios. Este eu vou tirar de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em estatura. Ou seja, Jesus ficou em Nazaré com sua família, como era a tradição na época da família judia. O primogênito, ele aprendia os ofícios do pai. Jesus foi carpinteiro, herdando de José a profissão. Até os 30 anos ele trabalhou na carpintaria para ajudar sua família. Portanto, Jesus não estava fugindo de nada, até porque se isso acontecesse, certamente não passaria desapercebido por Lucas, e ele não colocaria isto. Então, quem fala isto e diz que tem documentos, que tem provas, nunca apresenta documentos e provas, sempre enrola, porque é um mentiroso. 4. Jesus teve um relacionamento com Maria de Magdala. Ora, se Jesus tivesse tido um relacionamento, um casamento e tido filhos, certamente não passaria desapercebido por Lucas, por exemplo, ou por Mateus. Isso seria mencionado nos evangelhos. Como não foi mencionado, Jesus não se casou. Porque nós queremos, ao invés de nós irmos na direção de Jesus, a gente quer trazer Jesus para o nosso mundo imperfeito. 99% de nós da humanidade temos problemas na área da sexualidade, problemas mal resolvidos na área da sexualidade. E nós então não podemos aceitar que Jesus não tenha tido um caso, não tenha se apaixonado e quem sabe lá não tenha tido um filho. É mais uma forma de humanizar Jesus e assim fazer com que Jesus tenha sido apenas um ser humano excepcional que viveu na região da Galileia há cerca de 2000 anos atrás. Nada mais do que isto. A quinta mentira. Jesus era um menino mau e psicopata. Segundo documentos, pergaminhos que foram encontrados do Evangelho Apócrifo de Tomé, ou do pseudo-evangelho de Tomé, que Jesus então teria matado um professor, teria cometido barbaridades quando era criança. Mais uma vez vou em Lucas, capítulo 2, versículo 40, que diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, de graça, e Deus estava sobre ele. Ora, como que Jesus, se enchendo de graça, de sabedoria, poderia ser um psicopata, um assassino infantil? Isso é mais uma daquelas colocações
que a mídia mainstream, que essas pessoas da doutrina woke, que esse pessoal da esquerda ou progressista, tanto cristãos quanto não cristãos, pregam, mais uma vez, para denegrir a imagem de Jesus, denegrir a imagem dos cristãos, porque eles têm objetivos maiores que não apenas destruir a figura doce e amorável de Jesus, mas, de certa maneira, mesmo que indiretamente, perseguir os cristãos. Hoje no mundo, 360 milhões de cristãos são perseguidos por governos, todos despóticos, todos governos psicopatas, ditadores como a Coreia do Norte, a Nicarágua, a Venezuela, Cuba, países muçulmanos radicais como o Afeganistão, e na tão supostamente espiritualizada Índia, com tantos gurus, também persegue cristãos. E aqui no Brasil, os cristãos não são perseguidos diretamente, mas são perseguidos indiretamente. Você pode ver, quando há uma perseguição a cristãos, agressão física a cristãos, isso a mídia dá uma notícia, ela evita dizer que há uma cristofobia no Brasil por parte da sociedade brasileira. Mas agora, qualquer coisa que seja feita a um religioso de matriz africana, logo isso é considerado uma intolerância religiosa. Fazer programas de humor, aliás, de humor completamente estúpido, sobre Jesus, denegrindo Jesus, falando mal de Jesus, dos apóstolos, da mãe de Jesus, isso é liberdade de expressão. Agora, se um pastor, se um padre discorda, por exemplo, do culto a imagens, que é muito praticado dentro das religiões de matriz africana, isso é considerado uma intolerância religiosa. Então vejam que esses grupos de direitos que defendem os direitos de liberdade de expressão, da perseguição religiosa, eles têm apenas o objetivo de proteger certos grupos religiosos e não todos os grupos religiosos. E existe sim no mundo todo uma cristofobia, uma fobia aos seguidores de Jesus, assim como o mundo hoje está se tornando antissemita. As duas coisas têm uma relação estreita espiritual. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Preciso estudar porque é algo mais profundo. A sexta mentira. Jesus viveu na Índia dos 13 aos 30 anos. Jesus teria ido para a Índia aprender com os mestres indianos, com os gurus indianos. O que o mestre dos mestres, que é Jesus, teria a aprender com os gurus indianos? Não teria nada a aprender. Jesus é muito superior a qualquer guru indiano. O maior de todos os gurus indianos, o mais evoluído que passou pela Índia, desde os Vedas há 5, 6 mil anos atrás ou mais, é muito menos evoluído do que Jesus. Então Jesus não teria nada a aprender. O que um professor universitário, um doutor, um mestre, vai aprender com o aluno que está começando a universidade? Ele não tem nada para aprender. Então não há nenhum documento real que seja reconhecido como documento oficial que prove que Jesus esteve na Índia. São conjecturas, forçação de barra para criar livros, como há um livro que fez muito sucesso, então um best-seller, Jesus viveu na Índia. Assim como Dan Brown, que ganhou muito dinheiro, aliás, a sua obra, né, é um plágio de uma obra que já existia, falando que Jesus teve um relacionamento com Maria de Magdala e teve uma filha chamada Sara, e hoje teria uma linhagem de descendentes de Jesus. Isso aí é uma ficção, é uma obra de ficção, mas que tocou mais no coração e na alma dos cristãos do que o próprio Evangelho, os próprios exemplos de Jesus, ensinamentos e a vivência dos cristãos nascentes. Então vejam como a situação está difícil, até mesmo para aqueles que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, que frequentam casas espíritas,
fazem palestras que eu já ouvi dizendo que Jesus teve um caso de amor com Maria de Magdala. São pessoas mentirosas, cuja fonte de informação não é uma fonte segura, não é o documento, não é o Evangelho, porque a Bíblia é um livro histórico, o Novo Testamento é um livro histórico, é um testemunho das pessoas que viveram na época de Jesus. Sétima mentira. Jesus era um tipo de comunista. Um tipo de comunista. Ora, se o comunismo não existia naquela época, como ele poderia ser um tipo de comunista? Mas se tu fizer o anacronismo, eles tentam dizer que Jesus combateu a opressão do Império Romano. Isso é mentira. Não há uma passagem nos 4 evangelhos onde deixe claro que Jesus combatia a opressão do Império Romano. Ao contrário, quando deram uma moeda com a esfinge de César, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca se envolveu, ele nunca combateu o Império Romano. Ele combatia os religiosos judeus, que ele também era um judeu. Hipócritas que exploravam as pessoas, que eram corruptos, que faziam colúrio com o Império Romano para poder manter o poder e o luxo e a vida boa deles. Foram eles que forçaram o Império Romano a condenar Jesus à cruz, porque Pilatos não queria condenar Jesus. Mas Pilatos, ele resolveu se deixar levar pela politicagem, ele não queria criar confusão com os judeus, então ele lavou as mãos e deu para o povo decidir, e o povo decidiu, né? A liberdade de Barrabás e a condenação de Jesus, muito parecido com hoje, em que as pessoas têm uma simpatia muito profunda por bandidos, por marginais, por psicopatas, por sádicos. Não é que elas tenham simpatia, elas têm afinidade, porque elas são mais ou menos no mesmo nível de evolução espiritual. Então, a diferença é que o bandido teve a coragem de cometer o crime e as pessoas não têm coragem, porque tem medo de ir para a cadeia por causa do escândalo. Mas se você apoia, se você se afiniza tanto com foras da lei, é porque você também no fundo é um fora da lei, você só não teve coragem de praticar um crime, talvez ainda. Oitava mentira sobre Jesus, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não teria ressuscitado, que a história da ressurreição seria uma invenção dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus agora, porque como Jesus não ressuscitou, já que para essas pessoas Jesus era apenas um ser humano, talvez um ser humano excepcional, com dons excepcionais, mas que não ressuscitou. Então eles inventaram a ressurreição para continuar eles mesmos acreditando e ter seguidores. Então seria uma invenção dos seguidores de Jesus. Só que ela está em Marcos, ela está em Lucas, ela está em João. A ressurreição de Jesus em Mateus. Então hoje os evangelhos são documento histórico oficial de fatos reais que aconteceram. Portanto, Jesus ressuscitou no 3º dia, como ele havia predito, ficou cerca de 40 dias convivendo com as pessoas, ascendeu aos céus, como lá está escrito, e voltará uma segunda vez, mas nem ele, nem nós sabemos o dia certo, como ele próprio disse, somente o Pai. Nona mentira sobre Jesus. Jesus não realizou milagres. Foram ações que os discípulos criaram, ou foram situações em que os discípulos acreditaram que foram milagres. Por exemplo, os cristãos de esquerda, ligados à teologia da libertação no catolicismo, por exemplo, eles dizem que a multiplicação dos pães e dos peixes não foi um milagre. Foi que eles tinham ali como repartir, eles conseguiram, mesmo tendo pouco, não sei como, repartir, dar às pessoas. Teria sido um ato social e não um milagre. São essas pessoas que defendem então que Jesus era um tipo de comunista.
E a 10ª mentira sobre Jesus, que esse aí é um pouco mais difícil de convencer as pessoas. E eu estou falando aqui para cristãos, não estou falando para ateus ou para pessoas de outras religiões, que Jesus não existiu. Existe mais de 5.000 documentos confirmando, documentos, quando eu falo documentos, são fragmentos de pergaminhos, de papiros, que confirmam a existência de Jesus. São mais de 5.000. É o personagem da história humana que mais tem documentação reconhecida, válida, que Jesus existiu. Então, realmente, essa é a mentira que menos influência tem sobre os cristãos, mas mesmo assim eles tentam, principalmente tem 2 lugares em que o seu filho, você, eu, podemos ser doutrinados e convencidos de uma dessas mentiras e de todas essas mentiras: nas redes sociais, na internet e nas faculdades. Então eu deixo aqui um alerta aos pais cristãos cujo filho é cristão, ou se você está preocupado com o futuro espiritual do seu filho, não apenas o financeiro, o profissional, as universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, porque as particulares normalmente estão vinculadas a uma determinada religião, são verdadeiros centros de doutrinação materialista. O seu filho pode sair de lá um ateu revoltado, porque existe o ateu, aquele que não acredita em Deus, simplesmente, mas ele leva uma vida, procura levar uma vida correta dentro das leis humanas, já que ele não acredita em Deus, nas leis divinas. Ele sai de lá um revoltado, ele sai revoltado contra os cristãos, ele sai revoltado contra os religiosos, contra a igreja, contra as igrejas, diz que os líderes cristãos são misóginos, são racistas, são homofóbicos, são machistas. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque as universidades hoje viraram verdadeiros antros de demonização do cristianismo e dos cristãos. Então, para concluir a minha fala, eu quero dizer que nós precisamos orar muito, ficar firmes na nossa fé, se nós somos cristãos, porque sim, está em curso uma tentativa de desconstrução de Jesus, para construir um Jesus falso, um demiurgo, um Jesus humano que tinha as mesmas dificuldades que nós, os mesmos anseios que nós, os mesmos erros, os mesmos pecados que nós. Não caem nessa. São pessoas mentirosas, dissimuladas, falsas, a serviço dos agentes da escuridão, dos seres, dos principados e potestades, como diz Paulo, no mundo, para tentar destruir o cristianismo, tentar destruir a imagem de Jesus. Fiquemos atentos, estudemos o Evangelho e procuremos viver nosso dia a dia como cristãos. Um bom domingo a todos.